Muito bem, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Cumprimento a todos vocês, pessoal aí que está nos acompanhando. A gente está trabalhando esse contexto da expansão europeia, o momento aí da transição da Idade Média para a Idade Moderna, todo esse contexto que a gente vem estudando desde o ano passado. A gente viu no ano passado alguns dos fatores que contribuíram para essa expansão e a gente viu principalmente que o principal fator foi a crise do feudalismo e o surgimento do comércio e do Estado Nacional. Então hoje entrando aí mais uma vez, retomando alguns pontos desse contexto de uma maneira mais geral, a gente vai compreender um pouco mais da expansão europeia, momento em que eles saíram da casca do ovo, né, do seu contexto cultural para outros contextos, e o principal era encontrar as Índias, chegar às Índias, primeiro contornando o continente africano pelos portugueses, e a Espanha, que fez um caminho reto e acabou chegando aqui na América. Portanto, vamos à aula de hoje. A gente vai ter aí vários momentos dessa aula, vamos dividir em pequenos momentos, e ao ver esse contexto, com certeza você vai compreender melhor a sua, a minha e a nossa identidade cultural como povo brasileiro, como povo ocidental. Beleza? Vamos lá! Muito bem, pessoal, cumprimento a todos vocês, muito obrigado por estarem me acompanhando, e nessa sequência de conteúdos, nessa sequência de videoaulas, a gente está estudando o contexto aí da transição da Idade Média para a Idade Moderna. O ano passado a gente já estudou alguns desses momentos. A gente já viu na aula anterior o momento da chegada de Cristóvão Colombo aqui no continente americano, como foi essa relação, essa primeira relação do europeu com o indígena, como isso foi desenrolando e choques de interesses, não é verdade? E hoje a gente vai entrar um pouco na história do Brasil, o momento ainda retomando esses conceitos mais gerais da expansão europeia, mas vamos focar na sequência das aulas, a história do Brasil. Beleza? Lógico que retomando alguns conceitos básicos para a gente compreender. Valeu? Continuando então a nossa aula, a gente vai falar um pouco aí da expansão europeia, século XV. Momento decisivo da transição de um modo de produção que durou aí 1000 anos, foi a Idade Média, o sistema feudal, o feudalismo, o modo de produção feudal, até chegar aí no século XV, meados do século XV, quando então definitivamente esse sistema vai ruir e vai surgir um novo modo de produção, segundo Karl Marx. Todo sistema traz dentro de si a semente da sua própria destruição. E essas sementes são as contradições internas que vão corroendo até assumir o poder. Este é um exemplo clássico desta frase, desse pensamento marxista de Karl Marx, que todo sistema sobe, permanece por muito tempo e depois ele declina. Expansão europeia e dominação. A gente vai ter aí o contexto, e o primeiro contexto, a pergunta é: por que o europeu, vivendo lá dentro do seu mundo, da sua cultura, do seu espaço geográfico, de repente resolve expandir, sair desse espaço buscando outras realidades? Por quê? Porque eles eram bonzinhos? Porque eles eram a cultura superior ou se consideravam enquanto cultura superior e precisava levar a cultura superior aos povos inferiores de outras partes do planeta? Será? Vamos ver. A Europa, naquele momento do final da Idade Média, século XV, século XVI, a Europa estava empobrecida em todos os sentidos. Terra não produzia, aumento da população, pandemias. Estiveram lá muitas pandemias, que aliás nós estamos em uma pandemia também, né? Professor, quer dizer que lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, teve pandemias? Teve sim. A peste negra
foi uma pandemia, peste bubônica foi uma pandemia que eliminou aí 30%, 35% da população naquele momento, ok? Então, naquele momento, nós tínhamos crises sociais, crise política, que o feudalismo está em queda e o surgimento do Estado Nacional, o surgimento do Estado burguês, então crise política e de interesses, crise econômica, porque o feudalismo já não dava conta mais de produzir para sustentar a população, e agora está surgindo um novo modo de produção, que é o modo de produção mercantilista, fundamentado no comércio, fundamentado no lucro, fundamentado na burguesia e sustentado pelo Estado moderno, pelo rei absolutista. Continuando. Então a gente tem o surgimento de uma nova classe social, como já disse, a burguesia comercial. E por que burgo, professor? Por que burguesia? Eu vou gravar uma aulinha mostrando aí por que burgo. Por que esse nome burgo? O que era o burgo? Ok? Vamos, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem ausência de riquezas minerais. Faltava ouro, faltava prata, faltava tudo na Europa naquele momento. Nada que desse lucro para essa nova classe social que está assumindo o poder econômico, o poder cultural, o poder ideológico, o poder político. Não tinha muito. Então, se aqui não está o suficiente, não está dando lucro suficiente, lógico, vamos então sair para outras regiões, beleza? A gente tem aí a necessidade, metaforicamente falando, a necessidade de quebrar a casca do ovo, sair de dentro do ovo. E para a burguesia, naquele momento, era definitivo. Ou quebra a casca do ovo, ou morre, apodrece lá dentro do ovo. Então é melhor quebrar a casca, concorda? Então foi isso que a burguesia comercial europeia fez naquele momento. Então a gente tem aqui a Europa, esse círculo vermelho aqui, significando a Europa, a partir do século XIII até o século XV, é o momento de expansão, o momento em que Portugal começa aí, vem o renascimento cultural, vem toda uma renovação do pensamento, filósofos, artistas, falando de outra coisa, a busca da cultura clássica lá na Grécia Antiga. Tá? Então, toda essa transformação está acontecendo e vai acontecer do século XIII, século XV, século XVI, a expansão europeia. Então, a gente tem a Europa quebrando a casca do ovo, do seu ovo cultural, do seu narcisismo cultural. Agora é preciso sair, é preciso buscar outras alternativas. E parece que a humanidade, sempre em momentos de crises, em momentos difíceis, ela evolui, ela cresce, ela vai para um próximo patamar. É isso que tem acontecido ao longo da história da humanidade e é o que a gente vê neste momento também. Então a gente tem aí a Europa saindo da casca do ovo, a Europa expandindo o seu universo, expandindo a sua cultura, indo para outras regiões. E essa outra região era o desconhecido. Era desconhecido para eles. Eles não conheciam o mar, não sabiam navegar. Portugal tinha lá uma experiência de navegação, mas pesqueira, uma navegação pesqueira. Não eram grandes navegações, não eram grandes distâncias. No imaginário português ou do povo europeu, se eles viajassem reto no oceano, chegaria um momento que eles despencavam no desconhecido. A terra seria achatada e, portanto, um momento eles cairiam no abismo. Era assim que eles acreditavam, o desconhecido. Mas navegar é preciso. E aí eles foram para, nesse sair da Europa, nessa expandir da cultura europeia, eles acabaram chegando aqui na América, primeiramente com Cristóvão Colombo, em 1492, a África, e a partir do meado do século XVI, Portugal já começa a conquistar os Açores, a costa da África ali, vai conquistando essa costa da África, mas o objetivo era chegar às Índias, e depois eles chegam à Ásia. Portanto, eles vão chegar às Índias com Vasco da Gama,
em 1498. Beleza? Continuando então, a gente vai colocar para vocês agora alguns gráficos, algumas animações aqui, e o objetivo é fixar na sua cabeça essa questão da expansão, tá, europeia, sair do ponto A para o ponto C, para o ponto B, para o ponto D, e etc., em busca de lucro, em busca de riquezas, que desse lucro para o Estado moderno europeu e para a burguesia comercial europeia. Entendido? Vamos ver então, a gente tem a primeira animação aí, a gente tem Cristóvão Colombo em 1492. Veja que Portugal, naquele momento, ele busca chegar às Índias, contornando o continente africano. Ele vai sair daqui de Portugal e vai contornar o continente africano. Por quê? Porque aqui na Europa, aqui no mar Mediterrâneo, estava dominado pelos italianos, pelos comerciantes de Gênova, Veneza, que faziam esse comércio com Istambul, fazia esse comércio em Istambul, e aí fazia o comércio com a Índia. Os indianos vinham daqui da Índia, em Costa de Camelo, e vinham até Bizâncio. Essa cidade na época era chamada de Bizâncio, e então os comerciantes italianos faziam esse contato e estavam tendo muito lucro dentro da Europa. Vejam, Gênova, Veneza, Istambul, Bizâncio, comprando as especiarias que vinham da Índia em Costa de Camelo. Chega, vende na Europa. Claro, estão tendo muito lucro, beleza? Então Portugal, também querendo uma fatia desse bolo, resolve então contornar o continente africano até chegar às Índias. Depois a gente vai ter aí Bartolomeu Dias, na sequência mais lógica, porque antes de Bartolomeu tiveram outros navegadores, outras conquistas portuguesas. Esse Bartolomeu agora ele é português, ele vai chegar até o Cabo das Tormentas. Esse Cabo das Tormentas ali é o final da África, aqui, né? Essa regiãozinha aqui no final da África. Ele chegou até aí e depois ele olha para o seu astrolábio, né? Olha para o seu... E chegou aí, então ele volta para avisar ao rei que havia chegado, ultrapassado o Cabo das Tormentas. E na sequência, a gente vai ter aí Vasco da Gama, 1498. Ele vem agora com a finalidade exclusiva, focado, já que o Cabo das Tormentas já tinha sido conhecido, agora ele vai direto às Índias, ok? Então, isso a gente tem na sequência aí Pedro Álvares Cabral, em 1500, portanto 2 anos depois, e aí ele já sai lá de Portugal com uma intenção, com um projeto de chegar à América, já que a Espanha tinha chegado à América, já tinha descoberto, né? Chegado aqui à América. Então Portugal, com Pedro Álvares Cabral, vem ao Brasil com a intenção. Então não houve um afastamento casual, não, foi intencional. Ele passou aqui no Brasil, chegou, descobriu, entre aspas, né? Chegou no Brasil e do Brasil ele foi para a Índia. Era o projeto. A historiografia hoje já nem se discute mais a questão da casualidade ou intencionalidade. Foi intencional, fazia parte do projeto de Portugal chegar à América, a essa região do Brasil. Beleza? Continuando então, a gente vai ter a Inglaterra, que de alguma forma ficou meio acanhada, meio escondidinha aí nesse processo da expansão, mas ela vai então para a região leste dos Estados Unidos, onde formou ali as 13 colônias, e depois, na conquista do oeste, entrando no país, vai formar aí os Estados Unidos da América. A França também sai meio tardiamente nesse processo e vai um pouco mais para o norte, onde hoje é o Canadá. Essa região foi dominada pelos franceses, é tanto que lá são bilíngues, né? Falam 2 línguas. O inglês é oficial, mas lá 45% da população, mais ou menos,
fala o francês também. São as duas línguas dominantes, ok? Então, era isso, pessoal. Só finalizando aqui a nossa aula, a gente tem aí o contexto, esse contexto, né, das grandes navegações. A gente viu nesta aula principalmente as expansões, a expansão europeia e as grandes conquistas, as grandes viagens europeias, saindo da casca do ovo cultural da Europa e indo para outras regiões. E, em primeiro lugar, a gente teve aí Cristóvão Colombo, em 1492, descobrindo, entre aspas, descobrindo a América, né? E depois, aqui eu tenho uma imagem para mostrar exatamente esse senhor aqui está representando Cristóvão Colombo, é uma imagem do filme 1492, A Conquista do Paraíso. E essa imagem exatamente para essa aula, para exemplificar o momento em que a cultura europeia tem o primeiro contato com o indígena e vice-versa, o indígena aqui tem o primeiro contato com esse homem europeu, vestido, alto, branco, parecia um semideus chegando, né? Era muito isso que o indígena americano pensava de verdade. E então a gente viu também Vasco da Gama, em 1498, chegando até as Índias. A gente viu Pedro Álvares Cabral, em 1500, chegando ao Brasil com um projeto claro e definido, intencional, chegar ao Brasil em 1500 e depois seguir viagem para as Índias. A gente tem a Inglaterra que, descobrindo a região, ou colonizando a região onde hoje é os Estados Unidos, e a França que colonizou a região onde hoje é o Canadá. Beleza? Então esta foi a nossa aula, foi uma honra estar com vocês, e a gente continua esse assunto com mais outras aulas. Aguardo você na próxima aula. Valeu? Um abraço!